Bom, dando sequência ao projeto e pauta que fiz para o meu canal Gilberto Aquino TV, eu inaugurei com um programa chamado Mesa Jurídica, onde eu trouxe um tema muito quente. Se vocês não viram, acessem o canal Gilberto Aquino TV, se inscrevam, compartilhem e curtam principalmente, para me dar uma ajuda e eu continuar entregando muito conteúdo, muita informação para todos os senhores. Dando sequência à pauta que fiz, o segundo programa é Gilberto Aquino no Agro. Por que eu resolvi trazer essa novidade para o meu canal Gilberto Aquino TV? Porque o agronegócio hoje, ele representa uma parcela significativa do cenário econômico e até político nacional e internacional, levando o Brasil para outras bandeiras, para outras fronteiras. E por isso eu achei que devia fazer um programa Gilberto Aquino no Agro. Nesse primeiro programa, da pauta Gilberto Aquino no Agro, eu não vou aprofundar o tema, eu vou dar breves explicações. E no decorrer do programa, eu vou trazer uma novidade que vai ser muito legal para os senhores. Tá? O que é? O agro é um negócio. E todo negócio, para ter sucesso, precisa principalmente de gestão. Então, hoje nós vamos cuidar da gestão do agronegócio e como transformar o seu negócio, seja ele de agricultura, pecuária, intermediação, insumos, ferramentas, máquinas, em lucros astronômicos. É o melhor negócio que se apresenta no momento. Até no que se diz respeito à parte societária e à parte tributária, também temos muita novidade e muitas informações para os senhores. Vamos lá. Como eu estava falando, o agronegócio hoje ele é muito importante para o nosso país. Hoje, nós temos, em números, 3,79% do PIB no agronegócio. Temos um crescimento, só no primeiro trimestre, de quase 7%. E no setor pecuário, a gente vai quase a 9% de aumento. Os números são expressivos, mas essas empresas, muitas familiares, muitas rudimentares, muitas sociedades entre amigos, ela acaba consumindo boa parte daquilo que poderia ser lucro. Então, eu estou mostrando aqui o agronegócio brasileiro em números, e são números extraídos de fontes reais, não são números inventados. É quase 4% do PIB, é 6,49% só no primeiro trimestre e quase 9% no setor pecuário. Toda plantação, toda criação, ela parte de um princípio. Tem que existir, em 98% dos casos, a terra, a fazenda. E eu, como advogado, experiente também em direito imobiliário, de cada 100 títulos de propriedade que eu examino, 90 estão imperfeitos. O primeiro ponto que deve ser observado pelo agronegócio, pelos operadores do agronegócio, é como estão os documentos da sua terra, tá? É preciso de uma regularização fundiária, que é a base total para a segurança de todo e qualquer investimento. A situação atual é crítica, como eu falei. Mais de 70% das propriedades estão com pendências fundiárias. Os benefícios da regularização aumenta acesso de crédito, reduz riscos jurídicos, valoriza significativamente o patrimônio do negócio. Impacto real. Produtores regularizados aumentaram em até 30% os seus ganhos. Por quê? Porque ele, tendo a terra regularizada, ele tem acesso a crédito,
barato. Então, a regularização fundiária, ela é a primeira parte que deve ser abordada para o sucesso de qualquer negócio. O que a gente precisa ter numa propriedade? O primeiro é o título. O segundo é uma cadeia sucessória perfeita. O terceiro é o georreferenciamento para evitar super ou sobreposições. Precisa ter um CCIR atualizado, precisa prestar a declaração ao fisco pelo ITR, precisamos ter o cadastro ambiental rural, precisamos ter o ato declaratório ambiental e por aí vai. Se a propriedade não tem um título perfeito, se a propriedade não tem um título bem georreferenciado, mostrando que não tem superposição nem sobreposição de outros títulos, tem o CCIR, que é o cadastro rural, tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, tem o CAR, que é o Controle Ambiental Rural, tem o ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental. E por aí a gente vai. A primeira coisa, o agronegociante, dono de terra, tem que fazer é buscar a sua regularização fundiária, principalmente para ter segurança jurídica. De nada adianta você ter 80 mil hectares quando somente 30 mil estão regularizados e 50 não. Ou seja, a sua propriedade que podia valer 1 milhão, ela vai valer 250 mil. Então, a regularização é o primeiro ponto que deve ser abordado e que deve ser enfrentado. Como eu domino bastante esse tema há mais de 30 anos, eu estou totalmente à disposição para tirar qualquer dúvida e dar um parecer de exame sobre qualquer propriedade, se ela existe, se ela é possível de ser negociada, se ela é possível de ser regularizada, ok? Primeiro ponto a ser observado dentro do agronegócio, a regularização fundiária. Lógico, você tem a terra. Dentro da terra, você tem os biomas. O que são os biomas? Cada estado tem um bioma de utilização e de preservação. Então, você tem que ter, basicamente, um projeto de gestão para melhor aproveitar aquela parte passível de exploração, como também aquela parte que a preservação é obrigatória, transformando ambas em lucro. E isso é totalmente possível e eu vou dizer como. Nessa parte dos insumos, ela é muito importante. O primeiro de tudo é o uso racional de fertilizantes. Existem no mercado internacional hoje fertilizantes que dão uma margem de 30%, aumentando o resultado da colheita, e 20% de redução de custo. Se você somar 20 com 30, deu 50. Olha que negócio bom. Só mudando de fertilizante. E isso aqui tem a do solo agropecuária, que é representante de um aminoácido, de um insumo finlandês, se não me engano, e fez testes de campo fazendo os talões, plantio tradicional, plantio com fertilizante, colheita tradicional, colheita com fertilizante. E os números obtidos foram esses. 30% a mais na colheita, 20% a menos no custo do plantio. Ok? Então, o uso de fertilizantes é o primeiro. O segundo, lógico, nós hoje estamos vivendo num mundo virtual. E quem não está nesse mundo virtual está totalmente fora do jogo. Então, as empresas do agronegócio têm que investir em tecnologia, mas não qualquer tecnologia. Tecnologias de precisão. Cada negócio é um negócio. Cada caso é um caso. Não é um programa, um software ou um hardware genérico. Ele tem que ser feito build to switch, tem que ser feito para dentro do negócio, tem que ser desenhado por um gestor que conheça a tecnologia e que possa
assessorar os senhores como implementar isso, que vai aumentar o seu lucro em 25% só com a tecnologia de precisão. Nós já estamos quase em 75% de ganho, tá? Só nesse início de programa. Caso de sucesso. Eu atuei numa agropecuária em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, e nós fizemos o uso do fertilizante, nós investimos na tecnologia e nós tivemos um sucesso. 15% a menos de gasto, 10% a mais de produtividade. E isso nós estamos falando de 15 anos atrás. A partir desse meu primeiro negócio, eu vi que fazendo essa implementação simples, eu poderia chegar a um destino imensurável. Por quê? Eu desenhei, eu busquei, eu implementei, eu realizei junto com os empresários e o resultado foi esse aqui, tá? A empresa existe até hoje, vai muito bem, obrigado, dominando o mercado que ela atua. Não adianta nada eu falar em lucro, não adianta nada eu falar em investimento, não adianta nada eu falar em gestão, sem eu falar de capital, de giro, de custo, de produção. Como é que é isso? Como é que é feito isso? Por 98% plantam, colhem e às vezes pagam. Mas na grande maioria das vezes não conseguem pagar. E os bancos disso se aproveitam e muito, e muito. Por quê? Porque eles sabem que o agricultor é especializado em plantar ou em criar. Não é especializado em gestão financeira. Não tem conhecimento da diferença do juro simples para um juro capitalizado. Não sabe o que é um benefício assegurado por lei. Não sabe o direito que ele tem. Então, eu vou contar para vocês uma situação que me aconteceu recentemente. Eu fui chamado, indicado por um colega advogado, para trabalhar num caso de suspensão de leilão. O que existia? Uma alienação fiduciária da fazenda. A fazenda tinha uma alienação fiduciária com o banco, credor. Ora, o primeiro empréstimo foi feito pelo Estatuto da Terra. Juros subsidiados, possibilidade de alongamento por fatores reais, possibilidade de repactuação com a mesma taxa de juros. Aí o que o gerente do banco faz? Bom, você tomou de mim R$1 milhão para plantar soja. Deu aí problema de um tempo, deu aí problema de praga, deu aí problema disso, e você me tomou R$1 milhão e chegou o vencimento, você não tem como me pagar. E mais, você vai precisar de mais 500 mil para investir lá na tua safrinha ou no preparo da tua terra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou matar essa operação de R$1 milhão, vou te dar mais 500 mil, e nós vamos fazer uma alienação fiduciária da sua fazenda. Esse contrato é nulo. Por quê? A repactuação somente pode ser feita na mesma regra da anterior. Ela não pode ser modificada. E o processo de alienação fiduciária, ele não vai à justiça. Ele é executado extrajudicialmente no cartório de registro de imóveis. E quando eu cheguei lá, o leilão estava marcado. Eu entrei com uma ação anulatória, fiz a prova, que era uma operação mata-mata, pedi uma tutela antecipada para suspender o processo administrativo de execução extrajudicial. O juiz me deu a tutela e, quando o processo foi julgado 2 anos depois, este contrato de alienação fiduciária, esse contrato de alienação fiduciária foi anulado. Outro ponto que o empresário não sabe é que na própria cartilha do Estatuto da Terra, eu aumentei a tela porque eu estava sentindo que ela estava com pouco visibilidade. Então eu aumentei e vou parar de rabiscar, até porque minha letra não é bonita e vocês vão acabar se confundindo, tá? Mas só para vocês entenderem, os contratos de crédito rural são regulados por uma legislação própria altamente protetiva, não dos bancos, dos agricultores. Então vocês precisam conhecer o direito,
juro subsidiado, carência, possibilidade de alongamento, repactuação nos mesmos termos, o que não é feito. Então, façam uma diligência nos seus contratos bancários, contratem um advogado especialista, busquem a ajuda de alguém que entendam disso e façam uma estruturação adequada, coloque e exige cláusulas adaptáveis e façam um acompanhamento especializado, que é exatamente o que eu falei. Passando da dívida bancária, eu volto a bater na mesma tecla. O que adianta você ter uma terra regularizada? O que adianta você plantar 10, 20, 30, 50 mil hectares se você não tem ferramentas para tomar conta disso? Já foi o tempo do papelzinho e da caneta. Hoje nós temos os softwares de gestão rural, conhecido como ERP, que são sistemas integrados que permitem controle financeiro, operacional, de estoque em tempo real, revolucionando a tomada de decisão. Com 2 cliques, você toma uma decisão. Se vai comprar um trator, se vai alugar um trator, se vai plantar milho na safrinha, tudo dentro da tecnologia. Tá? E aqui alguns casos de sucesso que não são poucos, mas eu vou passar batido por eles. Tá? A gestão dentro da tecnologia é o planejamento financeiro e o controle de custos. Com a tecnologia, você sabe precificar o teu produto e sabe quanto você vai gastar e quanto você pode economizar. Você controla o seu fluxo de caixa também em planilhas simples e você tem uma total redução de perda. Por quê? Você é municiado pela tecnologia daquelas informações que você levaria meses para chegar nela. Então, invistam em tecnologia, invistam em regularização fundiária, revisem os contratos bancários, livrem-se das alienações fiduciárias, das hipotecas e vamos tratar os bancos como a lei permite que os agricultores tratem e não deixar os bancos tratarem os agricultores como tratam hoje, onde 70% dos créditos bancários estão inadimplentes. Se você tem um bom sistema de gestão, você mitiga risco e prevê a sua sustentabilidade escalável. A própria tecnologia, somada a algumas práticas, te dá condição de você fazer monitoramento climático, pode fazer, em alguns casos de risco, seguros agrícolas com baixa taxa de prêmio. Práticas sustentáveis, falei do insumo mais barato, que custa menos 20% e aumenta 30% a produtividade. E a principal, você sempre procurar diversificar, entendeu? Se você é agricultor e é produtor de leite, pensa em criar tourinho confinado, não bota tudo na vaca de leite, bota alguma coisa na genética para fazer uma melhora nos tourinhos, melhorar o seu recurso em um leilão anual. Gestão de riscos, mitiga o risco. Sustentabilidade é você conhecer essas práticas, desenvolver, implementar e ir para o sucesso. Isso eu garanto. Tá. Fechando, como eu disse, esse programa ele não tem o condão de esgotar esse tema. É uma mera apresentação da pauta mensal que vai ser Gilberto aqui no Agro. Em cada programa, eu vou falar de um desses temas que eu abordei genericamente aqui hoje, só para os senhores, como é que eu vou dizer, conhecer melhor o programa Gilberto aqui no Agro. Tá? O meu objetivo é transformar o agronegócio em milhões. Eu tenho um e-book escrito, Faturando Milhões com o Agronegócio. Se vocês tiverem interesse nesse e-book, me mandam uma mensagem, eu quero, falem comigo pelas redes sociais, que esse e-book, eu estou disponibilizando ele pelo custo, apenas R$ 37,00, menos do que uma pizza. E ele é um e-book que diz Transformando o Agronegócio em Milhões,
onde eu passo por todos esses temas e aprofundo mais, até para que os senhores que passarem a me seguir nos próximos programas, Gilberto aqui no Agro, estarem com a cartilha na mão, entendendo aquilo que eu vou estar falando. Então eu encerro este programa de hoje e espero que vocês tenham gostado dele. O agronegócio é a bola da vez. E a reforma tributária está aí para ser aproveitada. O planejamento sucessório deve ser feito antes da reforma. O planejamento tributário, idem. Busquem informação, busquem tecnologia, busquem baratear custo, aumentar lucro e sucesso para vocês.